Olá, este é o Pink Talks, um podcast destinado às mulheres que desejam ter mais conhecimento e autonomia sobre a sua saúde. Eu, Rebeca Heinz, médica ginecologista e mastologista, hoje vou conduzir uma conversa que eu tenho certeza que todas vocês vão adorar, que nada mais é do que falar de pele, unhas e cabelos. E para ter este assunto que toda mulherada gosta, eu trouxe aqui, além de uma excelente profissional, uma amiga pessoal. Então eu estou com a doutora Maria Luísa Mussi, ela é dermatologista aqui em Florianópolis, trabalha na dermoclínica Salvato. e na doutora Rafaela Salvato. Lu, eu vou te chamar de Lu, né, porque eu acho que a gente tem uma relação de amizade de tantos anos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Lu, assim, ó, eu acho que esse é o assunto que permeia, todas as mulheres, né, e qualquer médico que trabalhe com esse público feminino vai em algum momento ouvir uma queixa ou de pele ou de cabelo, e a gente, graças a Deus, tem os coleguinhas para nos ajudar, Com né. certeza. E daí a gente chega na fase de menopausa, que eu acho que é onde as mulheres percebem mais essas alterações. Então, essa deficiência, né, hormonal que acontece na menopausa vem junto com muitos sintomas, onda de calor, instabilidade de humor, um pouco de ganho de peso. Para a parte ginecológica, a gente já sabe, bem estabelecido, do ressecamento vaginal, mas o que elas relatam muitas vezes, assim: "Eu tô com a pele toda ressecada, doutora, minha pele não era assim". Uhum. Conta pra gente um pouco como essas alterações da mulher madura, podem acometer a pele. Então, realmente, como tu falou, Rê, com a menopausa, a gente vê que as alterações hormonais, até na perimenopausa, já começam a incomodar bastante as mulheres, né? A pele se torna muito mais sensível também. Várias mulheres estranham, assim, nossa, agora determinado produto que eu utilizava antes nunca causou reação e agora minha pele está ficando toda vermelha, toda irritada. Isso acontece também. Acontece um ressecamento da pele inteira, né. Então, tem a necessidade de usar mais hidratantes, e a pele também se torna mais fina, vai tendo uma perda de colágeno maior, né, de colágeno, de elastina. Então, a mulher percebe que realmente, entra num processo mais acelerado de surgimento de rugas, de flacidez de pele, e aí os cuidados com a pele também precisam mudar nessa fase. Eu gostei que tu falou de hidratação e como eu sempre oriento muito algumas pacientes a hidratarem, somente a região das mamas, Aham. as pessoas esquecem, né. Eu sempre lembro que a hidratação também vem pela boca, né. Muitas vezes elas se entopem de 1000 produtos, mas não tomam um copo de água ao longo do dia. Exatamente. Essa ingesta hídrica também é importante, A né. ingesta hídrica e também os hábitos, né, Rê. Uhum. Então, eh, a menopausa, claro, ela impacta muito, mas eu vejo que muitas mulheres que se cuidam com alimentação saudável, com ingesta hídrica, com uma vida, né, mais ativa, com exercício físico, a gente vê e principalmente com o cuidado com a proteção solar. A pele chega diferente na menopausa, né. De fato, a gente vê que na menopausa das mulheres que se cuidam mais desde cedo, acaba sendo um pouco mais suave. Isso do protetor solar, eu vou até abrir um parênteses, porque teve eu não sei em que momento desse ano, mas teve um burburinho de parem de usar protetor solar, porque isso está causando câncer. É, Isso não é uma verdade, né. não. Vamos falar um pouquinho isso, porque tem muita gente que acredita, isso é disseminado na internet, então a gente também tem que disseminar o que é correto. Exatamente. Existem, várias, hipóteses, né, da internet sobre disruptores endócrinos, de que os protetores têm substâncias que podem alterar a parte hormonal. Isso não tem comprovação científica nenhuma por enquanto, né. Se sabe que às vezes alguns componentes, poderiam causar alteração, mas ainda não se sabe quantidade, tudo. Então, o protetor é seguro. A gente vê que realmente o benefício do protetor é enorme, né? Principalmente na idade entre 50 e 60 anos, tem um surgimento muito maior de câncer de pele das pessoas que não utilizaram protetor solar. Então, é seguro. As substâncias que as pessoas ouvem que são cancerígenas não tem comprovação nenhuma, né, de que realmente Eu causam. gosto muito de falar sobre esses disruptores.
porque as pacientes falam assim: "Ah, mas tem o disruptor endócrino", claro que eles existem, são moléculas muito parecidas com hormônios que a gente produz, só que tudo que a gente usa, né, que vem de indústria, tem um limite que a gente não pode extrapolar. É isso que as Exatamente. pessoas precisam entender, né, senão a gente Assim como as substâncias que eles dizem como cancerígenas, né? E os exato. protetores, graças a Deus, evoluíram muito, né? Hum. Existem estudos constantes de segurança, de eficácia, então são produtos realmente seguros e devem ser utilizados. Não só quando Vai pra praia. quando vai para a praia e ainda tem muito paciente que fala, ai, não, mas hoje não tem sol, mas a radiação continua existindo mesmo com o dia nublado. Mesmo com chuva, né. E a gente aqui no sul tem uma incidência bem alta, né, de câncer de Muito, pele. muito, né, pela própria pelo tipo de pele que tem aqui, né, tem muita Hum. ascendência descendentes de alemães, de italianos, então pele muito clara. É realmente, assim, uma realidade do meu consultório. É uma quantidade grande de pacientes com câncer de pele que eu vejo, assim, todo semanalmente. Semanalmente. A gente até comentou isso um dia, né, Uhum. as pessoas às vezes não valorizam, né, mas é uma neoplasia que Não deve ser valorizam. É. cuidado, né, é um câncer de pele que se não cuida pode sim progredir, invadir, lesar estruturas e até mesmo se espalhar, né. Exatamente. Assim, ó, o principal câncer de pele, o mais frequente, né, o mais frequente de todos é o carcinoma basocelular, e ele raramente metastiza, mas ele acaba crescendo e causa danos até estéticos para o paciente. O paciente tem que fazer uma série de cirurgias, vai tirando, vai ficando com cicatrizes, né? E o melanoma, que é o mais temido, tem sim risco de metastizar, grande inclusive, e infelizmente com um desfecho bem desfavorável, né? O paciente pode acabar morrendo de melanoma. Então, e sim, infelizmente, eu vejo que as pessoas até às vezes falam, como, principalmente do carcinoma basocelular, como ele não tem um risco assim tão grande de metastizar e de morte, as pessoas falam: "Ah, é um câncerzinho de pele", não existe câncerzinho, é um Isso. câncer que deve ser tratado com seriedade. Então, para a mulherada aí que quer continuar com a sua pele bonita, né, então comer bem, que é algo que não tem jeito, em qualquer esfera da medicina vai ser recomendado, tomar seu copinho de água e usar protetor solar, que é uma coisa que eu acho que vai prevenir muitas coisas, além de prevenir uma doença mais grave. E, bom, na gestação a gente já sofre, né, porque eu acho que toda mulher que passa em gestação pensa assim: "Não quero ter o melasma", que são aquelas famosas manchinhas que dá na nossa pele. Mas na menopausa isso também parece acontecer, então, né, a gente vê que as pacientes ficam com essas áreas, com essas manchinhas na pele, então explica pra gente se isso o que que pode, além dessa perda de elasticidade que tu falou que a menopausa pode acontecer, o que mais a gente pode ter de alteração de pele que a gente não tem tanto em outros momentos da vida? Sim, geralmente na gestação é mais o melasma, né, Rê. E na idade adulta, a partir dos 50 anos, assim, a maioria das mulheres, passa a apresentar lesões de dano solar, que são as melanoses solares, são lesões também, algumas lesões de ceratose seborreica plana que fazem dão uma alteração na aparência da pele, deixam a pele manchada mesmo, né? É um pouquinho diferente da origem do melasma. O melasma até costuma estabilizar na menopausa, porque ele tem uma relação, ele é multifatorial, né? Mas ele tem uma grande piora com a alteração hormonal, como começa a diminuir ali estrogênio, tudo, ele até dá uma acalmada, mas essas manchas de dano solar começam a aparecer mais ou menos em volta de 50 anos. Então aparecem aquelas manchinhas assim no dorso das mãos que mulheres e homens, inclusive, hoje em dia eu tenho bastante queixa no consultório, Se incomoda? se incomodam. E no rosto, em torno dos olhos, das bochechas, elas ficam bem aparentes também. Então, é normal, né, ter essas alterações, mas eu sempre brinco que é sempre bom dar uma olhadinha, né, surgiu uma coisinha nova, é muito, muito importante. Elas não viram câncer de pele, mas elas trazem um dano estético Uhum. importante, né? Inclusive dá uma aparência de pele mais envelhecida. E o jeito de prevenir realmente também é o protetor solar. Também para essas alterações Também. naturais da idade. Porque aí é o envelhecimento que
que vem do dano solar. O dano solar, eu acho até importante pontuar isso, Rê, porque muitas pacientes chegam no consultório falando, mas eu não pego mais sol. Uhum. Lá, depois dos 40, 50, Quando a gente toma consciência, quando né? toma consciência. Aham. Mas o dano solar, ele vem de uma vida toda. Ele é um dano cumulativo, vem desde a infância. E aí as manchas vão aparecer lá na idade adulta, né? Já no início ali da velhice, né? É. Então, é a prevenção Desde a frequente infância, né? desde a infância. Na verdade, né, isso fica para quem está escutando a gente, porque nosso público são adultos, né? Mas como a gente tem essa responsabilidade, né, com as crianças, de já fazer comer direito, de fazer atividade física, de cuidar do sol, eu acho que também a gente não tinha tanto conhecimento no passado, né? Tinha. Quem nunca, né, usou alguma coisa para ficar super bronzeado? Hoje em dia a gente já realmente foge um pouquinho mais do sol. Antigamente as mulheres usavam óleo de avião, elas Se chegam queimavam mesmo. eu não sei como conseguiam óleo de avião para se É. bronzear, era o bronzeador delas, né? Aí daí eu já vou aproveitar nessa coisa do bronzeador, porque eu fiquei muito chocada que nos últimos, acho que 5 anos, assim, começou a acontecer uma coisa no meu consultório que eu não via mais, Uhum. e que eu achei que estava sendo proibido. É que é o uso das câmeras bronzeadoras, né, virou uma moda em alguns nichos aí de pacientes, botar ali as fitas, ficar com a marquinha bem certinha, em máquinas de bronzeamento. Isso é permitido? Isso aumenta risco de pele? Conta pra gente. Então, eu acho, teve até, inclusive, uma questão recente de uma discussão Regulatório. da regulação das câmaras de bronzeamento. É, o que eu posso falar para vocês não existe bronzeado saudável. O O jato. bronzeamento, A tinta. apenas a tinta, Hã. né? O bronzeamento, aquele que vem através dos raios solares, eles causam, na verdade, a produção ali da cor da melanina, ela vem para proteger o DNA da célula. Uhum. Então, é uma reação de proteção. E é como eu falei, Rê, isso vai sendo, tem aquela conta do dano solar, né? Isso a longo prazo, sim, aumenta risco de câncer de pele. E a câmara é a incidência de radiação é muito aumentada. Então, aumenta muito mais. O risco de câncer de pele, né? Não existe nenhuma delas que seja saudável e que deveria ser liberada. Eu sou absolutamente contra. E hoje em dia a gente tem tanta opção de autobronzeador que não fica aquela coisa de antigamente, né, laranjada. Não, tem isso, jet bronze, existem autobronzeadores vários que são Uhum. bons, que dão uma aparência, né, de bronzeada, mas que não causam risco nenhum para a pele. Então, continuem se protegendo, parem com essas eu sempre brigo quando chega no meu consultório, eu falei: "Que é isso?". "Ai, foi só uma". Eu falei: "Mas pra que fazer isso, né?". Porque não tem porque a gente É não quase como assim, a pessoa, hoje em dia, é comparar a pessoa a fumar, né? é. Então a gente já sabe qual é o dano que o cigarro causa e tudo ali, assim, eu até entendo que a exposição solar leve, assim, né, pode ir com proteção, Uhum. seja benéfica, mas é o excesso, né? E quando a pessoa está lá se expondo e bronzeando, ela já está passando do ponto ali da exposição Claro, solar, já tá né? muito com muita superfície, né, também. Exatamente. E daí falando de pele, vamos sair um pouquinho, vamos pro cabelo e unhas também, que assim, Uhum. unha ultimamente eu não tenho recebido tanta reclamação, Aham. mas cabelo tem essa fase aí da mulher madura que, tem uma queda muito importante, né, e os homens também têm, que a gente sabe, mas Sim. os homens arranjaram uma solução, né, que é o implante capilar, que ainda não chegou tanto assim pra mulherada. E isso acontece mesmo, a gente também tem uma perda capilar. Tem, a gente tem, assim, ó, nessa fase de perimenopausa, Rê, por conta das alterações hormonais, é muito comum ter eflúvio, né? Então, às vezes, as pacientes se desesperam porque vem o cabelo, de fato, caindo em grande quantidade. É que nem quando param anticoncepcional também. Ali, mais ou menos 3 meses depois, Puerpério, né. puerpério, que é o eflúvio pós-parto, Uhum. e existe esse eflúvio telógeno agudo, que geralmente é uma queda autolimitada, quando não tem nenhuma causa de base, nenhuma alteração hormonal importante que persista, ou falta de vitamina, deficiência de vitamina, né? Ele é autolimitado, passa, a pessoa volta a ter a Vai densidade crescer. de cabelo. Uhum. Agora, nessa fase de menopausa,
começa a ter uma incidência maior de alopecia androgenética, que é a calvície dos homens. Nas mulheres, geralmente acontece de forma mais branda, mas incomoda também, porque as mulheres ficam com aquela. Muda a aparência do cabelo, o cabelo fica mais fino, mais frágil, principalmente essa parte aqui do meio, que Uhum. fica mais evidente o couro cabeludo, né? Então, a alopecia androgenética é muito frequente mesmo nas mulheres, principalmente nessa fase de menopausa. E tem tratamento. Tem, né? E eu brinco no consultório porque elas vêm com essa queixa para nós, né? E eu falo assim, tem um limite que a gente consegue Sim. tratar, né? Então a gente olha ali as vitaminas, né? Prescreve às vezes alguma suplementação, algum tratamento mais habitual, mas quando não resolve, precisa passar e aí investigar esse couro cabeludo, porque tem outras situações que podem Sim. ocasionar. Exatamente. Uma das coisas, importantes também de falar é que, mesmo que não tenha alopecia androgenética ou queda, o cabelo também envelhece, tá? Do Uhum. jeito que a pele envelhece, cabelos e unhas também envelhecem. Então é normal que a mulher sinta uma alteração no cabelo, né, na fibra capilar, que fica mais ressecada, fica mais quebradiça e fica mais frágil, né. Tem uma alteração são as células que produzem cabelo também acompanham ali as células da pele que têm alterações com o passar do tempo. E existe, principalmente como tu falas de investigação, existe uma alteração, que a gente vê muito mais no consultório e que eu acho que é super importante alertar. Existe uma alopecia cicatricial, que o nome é alopecia frontal fibrosante. Ela tem uma relação com essa parte hormonal, principalmente mulheres na menopausa, e não tem uma queda importante que antecede, e geralmente as mulheres começam a ter perda dos pelinhos da sobrancelha, e elas acham que isso acaba, vou perdendo, comecei a tirar muito, não Tiraram aparece, demais. tirou demais, o pelinho não cresceu, e aí começa a ter uma retração dessa linha de implantação frontal do cabelo. Uhum. Essa, como é uma doença cicatricial, é uma doença que precisa ser investigada do início e tratada realmente com bastante cautela, porque se evolui, Não tem muito o que não fazer. tem muito o que fazer. Em alguns casos, lá na frente, quando tem estabilidade da doença por 2 anos, até pode tentar fazer transplante também. Pois é, Mas as mulheres não fazem muito transplante, não né. faz, mas está aumentando já. Inclusive, Uhum, agora já existem técnicas, que não precisa raspar o cabelo, né, faz o uhum. transplante com o fiozinho longo, né. Tá crescendo, tem solução. E porque uma vez me falaram que pra gente não adiantava tanto o transplante, porque realmente a causa era outra do que a masculina, mas talvez não, seja mais por Não, essa coisa do raspar aí. pode ser inclusive isso, porque aí, em geral, para selecionar ali os folículos Uhum. que vão ser transplantados, em geral, precisava antigamente se raspava tudo, mas as técnicas estão evoluindo. E hoje em dia até transplante as mulheres estão falando bastante de transplante de sobrancelhas também, então Ah, eu vi isso aí um dia, isso aí era novidade sobrancelhas pra mim. Aham. exatamente. E daí, tu falou bastante esse nome alopecia androgenética, e daí junto com a menopausa, apesar de todas as controvérsias, na verdade não é controvérsias, né, apesar das pouquíssimas indicações, do uso da testosterona na mulher na menopausa, elas têm usado com frequência, né, então, e daí elas começam a usar a testosterona, e daí elas não associam muitas vezes essa queda capilar com o uso da testosterona. Então, fala o impacto que a testosterona pode causar na mulher, tanto na perda do cabelo como na pele. E isso pode aumentar a oleosidade da acne, né? Nas mulheres pode aparecer pelinho aqui na região do queixo, que elas se incomodam bastante, né? E sim, esses quadros de alopecia androgenética, o andros vem por causa da parte hormonal, né? Dos hormônios androgênicos, a testosterona. Então acaba piorando realmente a alopecia androgenética, né? Então é um sinal, Pode piorar. é um efeito colateral do uso de testosterona. Eu acho que todo mundo que opta por usar tem que saber que a testosterona ela pode dar efeitos importantes na pele, que são coisas que nós mulheres não gostamos, Exatamente. né. As mulheres com acne, É, por exemplo, às vezes é. dá acne nas costas, as mulheres odeiam ter acne nas costas, né, então é difícil de tratar, tem que cuidar. E agora falando um pouquinho da acne então, porque Uhum. muitas vezes a gente fala muito da acne da mulher adulta, né. E que eu brinco que nem sempre normalmente às vezes ela já tinha essa acne e não sabia, porque o contraceptivo ele é muito bom sim para a pele.
Isso acontece? A gente pode ter mais acne depois de um tempo? Pode, assim, existem casos de acne persistente, né? A pessoa já teve um Já histórico uhum. de acne na adolescência e persistiu na idade adulta, mas sim, existe acne que aparece, que surge na idade adulta, a acne da mulher adulta, né? Tem alteração hormonal, mas é intracelular. A gente dosa hormônio e muitas vezes a parte hormonal pode estar normal, né? É uma acne que deve ser tratada um pouquinho um pouco de maneira diferente da acne da adolescência, até porque a pele fica mais sensível. Então, geralmente não são os mesmos ácidos que a gente utiliza, O tratamento é um pouco o diferente, tratamento é um então. pouco diferente, a gente leva em consideração até os medicamentos antiandrogênicos, que acabam ajudando também a controlar. E o que acontece muito é mulheres que usam pílula durante a vida inteira, por algum motivo Exatamente. penso agora eu não quero mais usar, né? Isso é muito comum, a pessoa começa a usar a pílula Dificu- contraceptiva lá com 14, 16 anos, resolve parar com seus 35 para engravidar, e daí ela olha, meu Deus, tô cheia de espinha e a minha pele não era assim. É, E na verdade a pele podia ser e a gente não sabe, né? Porque imagina sim, 20 anos de uso de aquele pílula. hormônio, né? Principalmente as pílulas que têm os antiandrogênicos, eles acabam segurando, assim, tem esse benefício da pele, né? Não tem jeito, gente. Esse, para quem, por mais que quem não goste de usar pílula contraceptiva, eu acho que para a pele é um grande aliado, Com né? certeza, ajuda bastante, de fato ajuda bastante, né? Porque tem esses mecanismos hormonais aí que nos ajudam a deixar a nossa Poupam pele menos isso, oleosa. deixa a pele mais bonita. Inclusive, eu fui na Maria Luísa um dia desses e ela falou que minha pele estava muito bonita, mas porque meu contraceptivo é anti-androgênico, né? Aham. Então, realmente, dá certo, né? É. Bom, e tem um boom de tratamento, né? Eu acho que toda mulher já abriu seu Instagram e pensa assim: eu tenho que fazer um colágeno, eu Aham. tenho que fazer um preenchimento, eu tenho que fazer um laser, e a gente nem sabe o que que é. Então, a gente hoje em dia tem muita alternativa e tecnologia para deixar essa pele mais bonita. Ela tá indicada para todo mundo? Não. Então, não, né? Precisa individualizar o tratamento. A gente passou por uma era de preenchedores, assim, de pessoas muito preenchidas, alguns anos atrás, e isso tem se Eu vou te modificado. interromper um pouquinho. Explica para as pessoas a diferença de botox, de preenchedor e de estimuladores. Que eu acho que as pessoas se confundem, né? Elas Se acham que confundem botox bastante, é preenchedor. às vezes eu vejo paciente falando, Vou falar porque botou botox aqui, botox mas na enfim, boca, toxina botulínica. toxina botulínica, né, quase como Mas a Gillette. gente pode falar. Sim, às vezes as pessoas vêm falando, porque botou botox na boca, e na verdade é preenchedor, né? A toxina botulínica é uma substância que causa uma paralisia muscular, né? Então ela age ali diretamente no músculo e a gente usa para rugas dinâmicas, ou seja, onde a gente tem movimento no rosto, né? Em geral, a área mais utilizada é na testa, onde essas rugas vão, com o tempo, com o passar do tempo, marcando de forma permanente a pele. Então, a gente utiliza para deixar tudo bem esticadinho, né? Então, aqui na região periorbital, que a gente tem essa musculatura mímica do sorriso, na região da glabela, a ruga do bravo, essa utilização da toxina. A gente às vezes usa também em outros pontos avançados, né, para o sorriso não ficar muito triste, a boquinha, o canto da boca fica mais puxado para baixo. A gente também paralisa a musculatura. Então, é uma substância para paralisar a musculatura. O preenchedor, ele vem para dar volume, né? Às vezes volume, às vezes um aspecto de hidratação. Então, os preenchedores, eles devem ser utilizados para fazer refinamentos na pele, né? Alguma alteração, por exemplo, a pessoa teve uma perda importante de gordura, de alteração na maçãzinha do rosto. Às vezes a gente põe alguns pontinhos, porque ele dá uma sustentação perto da região óssea. Porque a gente perde esse volume de bochecha, né? Assim, pro leigo. Perde, isso Eu brinco que um dia perde. desses me falaram que eu tava magra. Eu falei, não, eu tô velha, porque eu perdi esse Aham. volume de bochecha mesmo. E é bom, eu gosto de rosto fino, mas A a gente bochechinha, perde, né? ela é um sinal Uhum, de jovialidade, né? uhum. Então, a gente
vai perdendo esses coxins de gordura, a gente tem uma gordurinha que sustenta a pele, embaixo aqui principalmente nessa região de bochecha. E aí, com o passar dos anos, a gente vai tendo um consumo dessa gordura e aí a pele ela vai escorregando e vai dando um aspecto de derretimento. Então, o preenchedor ele vem para fazer esse refinamento de pontos, às vezes arrumar um pouquinho de queixo, um pouquinho de ângulo da mandíbula, região das olheiras e aumento dos lábios também. Esse é o objetivo do preenchedor. E o bioestimulador, ele já vem para tratar a flacidez, né? O que acontecia antes é que eles antes estavam sendo propagadas técnicas de tratar flacidez com preenchedor. Só que esse preenchedor, às vezes, ele pesa o rosto, né? Então, com o passar dos anos, começou a se observar que nem todo preenchedor era bem degradado, aquilo não causava uma alteração legal, né? E às vezes até pode aumentar a flacidez quando tem essa degradação do preenchedor que foi utilizado. O bioestimulador de colágeno, ele já vem como uma substância que não vai alterar de maneira importante a tua aparência. Ele vai dar mais densidade ali para a pele, ele vai deixar a pele mais grossinha, né? A técnica de aplicação é completamente diferente. A gente utiliza geralmente mais nesse cantinho aqui do rosto para fazer aquele efeito de uma puxadinha, um pequeno lifting, né? Dá para usar em pescoço, colo também, que é uma região que as mulheres Reclamam, né? reclamam É que não é uma região que a gente bastante. pega muito sol. Isso, Uhum. e a pele é muito fina, né? É. A pele do rosto, do pescoço e do colo tem uma espessura semelhante, é uma pele fina, né? Uhum. Então sofre também com o dano solar e com o envelhecimento. Aí o bioestimulador vem para ajudar. E também tem as tecnologias que também são diferentes. Eu vejo que as pessoas se confundem bastante, né? O que que é um ultrassom microfocado? É um laser, né? Um ultrassom microfocado, ele é um equipamento de ultrassom que faz pontinhos de coagulação embaixo da pele. E esses pontinhos, eles geram um dano ali no tecido que no processo de cicatrização produz o colágeno. Então ajuda também a dar mais firmeza em camadas mais profundas da pele, né? A gente também utiliza aqui no rosto, pescoço, dá para usar no colo e no corpo. Perfeito, gente, é bastante informação e, assim, eu vejo que e nem todo mundo precisa de tudo, né, ou na verdade, assim, precisar, não precisamos, né, mas quem quiser se Aham. sentir, mais Melhorar. bonita, melhorar sua aparência, alguma coisa que tenha desconforto, né, eu acho que faz parte, a gente também tem um envelhecimento mais bonito, né, melhorou tanto, Sim, sim, essa parte, né, assim, sim, tá tudo tão mais, natural, menos artificial, sim. mas tem bastante diferença, bastante opção, mas eu brinco, porque elas vêm se queixando: "Ai, doutora Rebeca, eu tô vendo lá com os seus 48 anos que, ai, minha pele tá seca, tá tudo caindo", e daí elas acham que a terapia de reposição hormonal, por exemplo, vai resolver o problema da pele. E Sim. daí eu falo: "Aí vai ter que ir no dermato, se é uma coisa que tá te Sim. incomodando, fazer seus procedimentos anuais, né". Ajuda um pouquinho, né, a terapia, Claro, claro, com aham. certeza ajuda, mas sim, Mas não vai não volumizar, vai né, não vai levantar. Então, assim, não tem jeito, né, tem que ter essa associação de procedimentos estéticos para trazer essa harmonia que as pessoas desejam, né. e é importante, eu acho, assim, super importante hoje em dia com essa quantidade de informações, né, por redes sociais, é super importante que as pessoas entendam um pouco e também confiem no profissional, né, que está oferecendo, porque É. é justamente na individualização do tratamento é que a gente não dá para, não é uma receita de bolo o tratamento do envelhecimento, né? Cada Sim. pessoa envelhece de maneira diferente, tem necessidades Tem hábitos diferentes, tem diferentes. hábitos diferentes, Uhum. exatamente. Às vezes a pessoa só vai precisar de um laser para clarear as Uhum. manchinhas ou só um bioestimulador de colágeno. Então não, eu dou esse conselho assim para que não acreditem que é um combo É, porque eu acho que a anti-envelhecimento, internet né. deixa todo mundo, assim, meio Meio apavorado de confuso. tipo: "Tá, eu não tô fazendo isso, tem que fazer isso, já tá É, na hora de eu fazer isso", né, é, então, eu acho que tem que individualizar, passar em consulta, né, com avaliar. certeza.
Eh, e esses skincare, né, também, que tá na moda aí. Também. Aí as pessoas também vão no Instagram e fazem a sua prescrição, né. Isso também deve ser individualizado, Exatamente. né, Lu? Com certeza, justamente pela avaliação, assim, cada tipo de pele é diferente, vai ter uma pele mista, uma pele oleosa, uma pele muito mais sensível. Inclusive, eu pego bastante paciente com pele muito, muito, muito sensível. E desde o sabonete, Rê, tem muita diferença em qual sabonete usar para cada tipo de pele, né? Precisa ser individualizado. Já peguei algumas queimaduras por ácido, as pessoas, até por ondas de Instagram, começaram a usar muito a tretinoína, que é o ácido retinóico, que é um ativo maravilhoso, assim, na prevenção, né, como um anti-idade, né, na prevenção do envelhecimento, mas não é qualquer pele que tolera. E também não é a forma de uso também, né? Uhum. Então, isso precisa O ser momento de muito. aplicar, o horário, a Exatamente. frequência. Exatamente. Precisa. E hoje em dia tem tantos outros ativos que são. Eu digo que sempre tem uma solução ali para cada tipo de pele, né? Existem outros ativos que são maravilhosos e às vezes vão ser muito melhores para aquela paciente, para aquela determinada paciente com uma necessidade específica, assim, do que a trend do momento do Instagram. E até a questão do custo dos produtos, né? Porque às vezes. Tem, claro, é tudo comercial, né. Agora tem esses aparelhinhos, às vezes, que as pessoas compram, Uhum. gastam muito e aquilo não tem um grande benefício, né? Um benefício real, assim, Para o para ter para o investimento, né. investimento. Então, Então, é individualizar, né, eu acho. individualizar, Assim cuidar com como as vem as informações. adolescentes usando muito, que eu acho que é uma coisa que vai preocupar a gente no futuro, né. Isso. As adolescentes vêm já querendo o Adolescentes skincare não, né, até completo, crianças, né. né? Uhum. E também, às vezes, é uma pele muito sensível que vem ali praticamente da infância, né? E já está recebendo vários produtos. Isso elas geram, as adolescentes que vêm tentando usar skincare, que viram na internet, muitas delas acabam tendo alergia, então Uhum. precisa Ter ter cuidado, né. cuidado. E daí não posso deixar de perguntar, porque como eu trabalho com muita paciente que passa por tratamento oncológico, Hum, eles afetam, né, tanto que um grande estigma de qualquer paciente que esteja fazendo quimioterapia é a queda capilar, com certeza. né, então isso sempre é um boom, mas também a pele da mama sofre da radioterapia, e daí veio dessas perguntinhas das redes sociais, primeiro para queda de cabelo pós quimioterapia, né, então a paciente terminou a quimioterapia, já está começando com o cabelinho a crescer, tem alguma coisa que ela pode fazer para que esse cabelo cresça mais forte, mais saudável? Sim, é importante principalmente manejar essa parte da saúde do paciente, né? Uhum, Ver como está a parte hormonal, tireoide, as vitaminas todas, né? Às vezes elas ficam bem debilitadas do tratamento, então, eh, primeiro ajustar a parte imunológica, sistêmica, né, uhum, imunológica, né? E hoje em dia existem tratamentos que a gente faz. Eu gosto bastante dos nutracêuticos, das uhum. vitaminas, que ajudam a dar uma força assim para o cabelo. E existem aplicações que a gente faz intradérmicas também, né? Que ajudam também localmente ali no folículo, que também ajudam a deixar o cabelo mais forte. Porque como eles crescem tudo diferente, né, minhas pacientes Então, tem cabelo elas que às vezes fica sofrem, as lisas viram cacheado. cacheadas, as cacheadas viram lisas. E elas se queixam bastante porque, assim, a pontinha do cabelo é fininha, né? Então a Aham, gente às vezes não percebe, mas a pontinha é fininha. E o cabelo que tá crescendo é a pontinha. fica mais frisado. E aí as pacientes Uhum. se incomodam bastante. Aí eu sempre falo, calma, que a fase do frizz vai passar para daqui a pouco tá um cabelo lindo de novo. E essa paciente está fazendo radioterapia, né, eu sempre oriento bastante, eu sempre brinco para elas assim: "Ó, agora a gente vai fazer a radioterapia, que é um procedimento que é agressivo para tua pele, então a gente vai preparar para essa pele saudável para radioterapia". Então eu faço um combo, minhas pacientes já sabem, elas usam hidratante para pele extra seca, muito, Isso, muito, muito antes de ir para rádio. E isso. depois não pode, né, tem um período ali que elas realmente não podem usar durante a radioterapia, tem que ser produtos específicos, que são normalmente cosméticos. E eu falo: "Tem que tomar muita água, muita, 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 muita água". E depois disso, assim, tem algo para deixar essa pele melhor? Elas têm que continuar hidratando? Elas têm algum risco por ter recebido radioterapia nessa pele?
Sim, a pele fica bem mais fina e mais sensível, né. A Uhum, gente vê que às vezes fica até bem avermelhada, basicamente mais hidratação mesmo, precisa de um hidratante, gosto de deixar um hidratante bem oclusivo, assim, uhum. não é qualquer hidratante, os hidratantes também são diferentes, sabe, Rê. Então, tem hidratantes que são mais voltados para tratar doenças, assim, uma pele com uma necessidade maior de uma Uhum. hidratação maior. Não é aquele hidratante gostosinho com cheirinho ali que vai suprir a necessidade de hidratação daquela pele. O hidratante precisa ter uma boa emoliência, então ele precisa entregar uma quantidade de água boa e ser bem oclusivo. O veículo creme mais grosso, sabe, que acaba deixando a pele mais grossa. Então Mais essas eram perguntinhas. Desculpa, que acaba deixando a pele mais Mais fina, forte. que a pele já tá Já grossa, né, na isso. verdade. E elas têm que cuidar com a exposição solar também nessa área, Cuidar né. com a exposição solar, porque fica uma região mais sensível, né. Então a pele que está sensível, quando ela tem uma exposição solar, ela vai acabar sofrendo ainda mais com a radiação. Perfeito, acho que a gente já tá quase aqui 1 hora de bate-papo, eu acho que se tivesse, assim, uma plateia de mulheres aqui nos ouvindo, elas iam ficar perguntando 1000 coisas, principalmente da estética, né, que Aham. eu acho que faz parte do nosso mundo também, né, é gostoso a gente se sentir bonita, né. É gostoso de É, falar e sobre. eu acho gostoso também esse momento, assim, da noite que tu vai tomar um banho, dar uma relaxada, fazer o skincare, porque é tudo tão corrido que às vezes tu não tem um olhar, né. É o autocuidado, né, é o Exato. autocuidado que é Que a gente gostoso da fala gente tanto, né, fazer. hoje em dia, o autocuidado envolve sim esses momentos, né. É. Porque de manhã é tão corrido que a gente sai nã e à noite, assim, vamos tomar um banho com calma, vamos passar o skincare recomendado pela dermatologista, né, não qualquer um. Lu, eu queria que tu desse, assim, um recado para as mulheres, com relação, assim, o que que tu acha que uma mulher deve manter de cuidado de rotina, deixasse teu Instagram, vamos movimentar o Uhum. Instagram da doutora Maria Luísa, por favor, Obrigada. para se alguém depois quiser te seguir, comentar alguma coisa. Sim, eu fico à disposição para quem quiser me seguir, perguntar, se tiverem algumas perguntas depois, eu respondo também. A dica que eu dou é o seguinte: se vocês pudessem escolher alguns cuidados, né, uma rotina de cuidados diários com a sua pele, deem preferência para sabonetes suaves, né, o sabonete adequado, por exemplo, para o rosto, até para o corpo, eu tenho prescrito bastante sabonetes mais suaves, para a gente já evitar o ressecamento da pele. Um bom protetor solar. Reapliquem o protetor. É, tem que Vai ali reaplicar, ela brigou onde comigo por isso. precisa reaplicar o protetor, a gente transpira, a gente perde o protetor, ele vai saindo com o tempo, então reapliquem o protetor solar e uma boa hidratação, né. Então, usar hidratantes para a pele todos os dias, o hidratante de passar também, que ele não, por mais que a pessoa se hidrate ali, É, não e pode eu brinco desgastar até o com as mamas, hidratante. assim, eu falo: "Pa", porque às vezes É, elas vão com coceira e daí eu olho assim, mas é porque tá ressecada. E sim. daí porque normalmente as pessoas passam no braço, né, o Sim, hidratante. isso, No braço e antebraço e perna. perna, Mas a gente tem isso, coxa, a gente tem abdômen, a gente tem mama, né, então costa, sim. E o rosto também, o rosto, uhum, a pele fica com uma aparência mais bonita, mais saudável, com um com bom hidratante. hidratante, né, não só o anti-idade, claro, o anti-idade escolha com o seu dermatologista, mas também essa rotina básica de uma boa limpeza, limpeza suave com sabonete para a pele, proteção solar e hidratante, já vai ser um bom autocuidado. E deixa teu Instagram aí para as pessoas te Meu seguirem. Instagram, Maria Luísa com Z, Mussi.dermato. E Mussi com 2 S's. Mussi com 2 S. Mas procurem, podem achar pelo meu. Lu, muito obrigada pelo Obrigada. bate-papo. Eu espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado. Mandem para as amigas que estão com dúvida, que não sabem as diferenças, que estão com preguiça de usar protetor solar, que estão com preguiça de se alimentar bem, que estão com essas dúvidas que podem acontecer da menopausa também, para entenderem que tem processos que são normais, mas que não são, não por serem normais que não têm soluções. Com certeza. Né, que se tiver, não gostando ou não sendo adequado para aquele momento, procure um dermatologista. Esse foi mais um Pink Talks, é um podcast voltado para você que deseja ter mais conhecimento, autonomia sobre sua saúde. Curtam, compartilhem, deixem suas dúvidas e espero que tenham gostado.